fala para vocês. Pessoal, a gente está agora aqui ao vivo no Facebook. Estou com duas pessoas muito bacanas, meus companheiros de Renova BR, Igor e Marissa. É um prazer muito grande ter vocês aqui, estreando Roda de Ideias, que a ideia é bater um papo bem leve sobre temas relevantes para a cidade de Juiz de Fora. Muito obrigado novamente. Vou pedir a apresentação de vocês um de cada vez. Igor, se apresente para quem está nos assistindo ao vivo e vai ver depois na gravação. Boa noite, pessoal. Eu sou o Igor do Novo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do Diego por estar falando de política e dos problemas que afligem a nossa sociedade. Muito obrigado, Diego. E Marissa, nós somos colegas, né, no curso Renova BR. Tivemos a oportunidade aí de ter o privilégio de ter um pouco de um conhecimento mais abrangente no que tange a gestão pública. E eu penso que é assim. Eu acho que quem quer... A política tem que ter acesso para todos, mas quem quiser realmente levar a política a sério tem que buscar conhecimento, e é isso que a gente está fazendo aqui. Uma conversa aberta, sincera, e com um conhecimento que a gente possa estar tomando as decisões, porque sem a informação correta, certamente a decisão não vai ser correta. Muito obrigado pelo convite, vamos ver esse nosso bate-papo aqui, vai ser muito bacana, o pessoal pode acompanhar ele. Pessoal, boa noite, é um prazer estar com vocês. Obrigada aí, Diego, pelo convite, e Igor também por participar junto. Eu sou a Marissa TV, trabalho já como jornalista há 16 anos e hoje tenho o prazer de estar em Juiz de Fora, minha terra natal, mas acabei fazendo minha carreira fora, mas estou de volta contando histórias de Juiz de Fora e tentando, nesse primeiro momento, debater mais, entender um pouco mais como tem sido feita a política em Juiz de Fora. Eu acho que esse aqui é o espaço também, né, Diego, da gente falar sobre a crise, sobre o coronavírus e falar sobre Juiz de Fora, que é o nosso espaço hoje, né? É isso aí, Marissa. Aproveitando, pessoal, só para passar para quem está nos assistindo, a ideia é a gente fazer aqui uma rodada de perguntas e cada um vai emitir sua opinião sobre o tema. E já vamos começar com a primeira. O tema relevante da semana que nós escolhemos foi o Covid-19. Então, Juiz de Fora hoje está passando por um... Eu estou aprendendo aqui, Neigão, a mexer, mas eu não vou deixar de colocar a perguntinha embaixo, só não posso. Achei a perguntinha que eu queria colocar. Olha que legal, Marissa. Estou ficando técnico. O Igor está me ensinando a virar um cara bom no programa aqui. É profissional. A gente está com essa pandemia do Covid aí, está afetando mundialmente, né? Todas as pessoas. E Juiz de Fora não é diferente disso. Então, nós três vamos ter que responder aqui agora o que JF precisa fazer. A gente vê que está se aproximando do pico e, segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, é possível a gente passar por esse pico? Qual a estratégia que o Juiz de Fora pode fazer? Estamos preparados para isso? Vou começar com você, Marissa. Fica à vontade. Então, eu acho que o que a gente precisa nesse momento é de uma gestão mais técnica para enfrentamento, independente da gente estar aproximando com o pico ou não, é uma coisa que eu tenho falado desde o início, quando a gente já adotou isolamento há quase 3 meses atrás. E quando eu falo uma gestão técnica, é exemplo do que outras cidades e até mesmo o governo de Minas tem feito em adotar medidas mais emergenciais e rápidas. Eu acho que a gente precisa de uma ampliação de leitos mais expressiva e eu acredito que num momento como esse é muito importante a gente buscar uma parceria com a iniciativa privada para que isso aconteça. A gente vê, se a gente entrar no site da prefeitura, doações que a iniciativa privada já vem fazendo, então eu acredito que essa conexão com a iniciativa privada poderia ser feita também para investimento em respiradores, para investimento em locais físicos. Eu defendo, sim, desde o princípio, um hospital de campanha para Juiz de Fora, porque a gente tem aqui a cidade como uma macro-região, até mesmo dentro do Minas Consciente, e hoje uma postura da Promotoria de Saúde que Juiz de Fora abrange a macro-região de saúde. Então, assim, a gente recebe uma demanda já muito grande, e a gente agora vai continuar recebendo. A gente teve esses 2 meses e meio de isolamento, que eu acredito, sim, que mesmo ele não sendo feito de maneira tão eficaz, aqui em Juiz de Fora a gente viu que a cidade estava cheia e tudo, mas ainda assim a gente acabou ali, eu acredito que evitando uma contaminação maior, mas agora, principalmente com a flexibilização, com a chegada do Minas Consciente,
as pessoas vão mais para a rua e a contaminação vai acontecer porque a gente sabe que é um vírus de fácil disseminação. Então, a gente precisa, sim, de investimento, de ampliação mais expressiva de leitos, de hospital de campanha. Uma coisa que eu já vi um movimento nessa semana por parte da prefeitura que eu achei benéfico, que foi contratação de profissionais de saúde. Isso também vai ser preciso e parece que essa resposta já tem chegado. E é isso, assim, eu acho que a questão técnica, se não houver um investimento para suportar qualquer sistema, ele vai entrar em colapso, principalmente do Juiz de Fora, que quem acompanhava, eu como jornalista já sabia que a gente já tinha um sistema que não consegue suportar a toda a demanda. E se a gente olhar, até agora mesmo, essa semana, onde o número de casos aumentou, ainda assim o número maior de ocupação dos leitos não é da Covid, é de outras doenças. Então, assim, a gente precisa, de fato, de uma ampliação. E agora, com 2 meses e meio, de uma flexibilização de alguns setores da economia. Eu defendo isso sim, eu acho que não dá, Juiz de Fora não tem empresários com caixa suficiente para ficar 3, 4 meses fechados. E a situação aqui está bem grave em relação a essa questão econômica. Não. Legal você falar, Marissa, da macro-região. Se me permite, eu vou colocar minha posição, depois você complementa. Aqui é uma roda de conversa. Na verdade, muito me preocupa em questão da macro-região. E voltando à pergunta, está preparada para isso? Eu acho que temos que dar a César o que é de César. Até hoje, o Juiz de Fora tem se provado eficaz no tratamento do coronavírus. Não tem faltado vaga. Então, acho que o Juiz de Fora, até hoje, assim como Minas Gerais, Estado no geral, tem se saído bem no combate ao coronavírus e é esperado que próximo ao pico e no pico seja o pior momento do sistema de saúde. O que me preocupa um pouquinho disso, quando você fala de macro-região, e Juiz de Fora é responsável pela saúde, é o principal polo de saúde de uma região muito grande da Zona da Mata, é que as cidades próximas que fazem parte dessa macro-região estão pensando em abrir economia fora do Minas Consciente. O Minas Consciente ele entra para ajudar. Vamos abrir, mas vamos tomar todas as medidas de contenção para que evite que o vírus se propague ainda de uma forma mais rápida. E tem cidades que fazem parte da nossa macro-região que estão pensando em não cumprir o Minas Consciente. Isso me preocupa um pouco, porque vai acabar afetando a saúde de Juiz de Fora. Como você bem disse, aí, várias pessoas de cidades próximas, se precisarem de um atendimento mais complexo, devem ser direcionados para cá. Eu acho fundamental que a Prefeitura de Juiz de Fora, a Secretaria de Saúde, converse com todas essas cidades dessa macro-região, porque é necessário que eles também participem do Minas Consciente e sejam realmente conscientes com a saúde. Vai lá, Igor. Bom, a pergunta é se Juiz de Fora está preparada para isso. Eu arrisco dizer que Juiz de Fora não está preparada, nem Juiz de Fora e nem nenhuma outra cidade do Brasil e do mundo. O vírus, conhecido aí como vírus chinês, Covid-19, é do ano de 2019. Ele já está atuando na China desde o ano passado, e a falta de acesso à informação, eu acho que prejudicou, de uma certa forma, o mundo inteiro. A capacidade de contágio desse vírus era muito maior do que se estava divulgando no finalzinho do ano passado, janeiro desse ano. Então, quando se tomou ciência de que o mundo inteiro, numa taxa de contágio de 3,4, ou seja, a cada 14 dias, uma pessoa poderia contaminar mais de 700 pessoas. Isso numa cidade... Tava bem, Igor. Saiu a imagem agora aí. Vamos aguardar o retorno do Igor Maressa. Tomando um cafezinho. Tranquilo. Essa noite eu tenho que pegar um pretinho quentinho para dar uma esquentada. Não é o chazinho das lives do Gustavo Lima, não, né, Marissa? Não é não. É café mesmo, gente. Ó. Café expresso. Deixa eu mandar aqui só uma mensagem para quem estava aguardando ele aqui. E deve ter perdido a conexão lá, talvez com a internet, alguma coisa assim. Deixa eu mandar tudo aqui.
Maria, vamos fazer o seguinte, até para o pessoal que está assistindo também não ficar parado, quando o Igor voltar, a gente retorna a pergunta. Você já falou sobre um tema bem... A próxima pergunta que eu ia fazer, deixa eu colocá-la aqui, que é a questão dos hospitais de campanha, Maria. Você, eu acho que é favorável pelo que você falou, mas eu faço a pergunta para você. Sim ou não, nesse momento, fazer o hospital de campanha, próximo ao pico chegando? Eu acho que sim, assim, ele já devia ter sido feito, né, no meu ponto de vista, não precisa de ser nada grandioso ou suntuoso, mas algo que abrangesse a nossa macro-região e que ampliasse expressivamente, e que também, porque o hospital de campanha, além de ampliação e de resposta rápida, ele tem também o potencial de ser um local destinado a tratamento da Covid-19. Né? Então, assim, você vai direcionar ali um tratamento específico. Isso em termos de logística, em termos de risco de contaminação, acredito que seja muito mais eficaz. E uma coisa até que hoje é muito interessante, que hoje a gente estava falando muito sobre isso, que é que com o cancelamento das cirurgias eletivas, tanto na rede pública quanto na rede privada, o que pode estar acontecendo, e eu vi o médico do Albert Einstein falando, muitas pessoas, às vezes, tendo muitas doenças e algumas até morrendo dentro de casa por falta de atendimento dessas outras demandas da saúde. Né? Principalmente a gente está chegando agora numa época de muito caso de crises respiratórias, Juiz de Fora, principalmente uma cidade que sofre muito com isso, por conta do frio. Então, assim, eu acho que seria fundamental a gente ter um hospital de campanha para reforçar também e abrir, voltar, retomar ao tratamento das cirurgias eletivas, gradativamente, tanto na rede particular quanto na rede pública. Até porque, se a gente pensar ainda fazer uma ligação disso com a questão econômica, muitos profissionais que viviam de cirurgias, e eu até incluo, eu tenho uma cunhada que ela trabalha como fisioterapeuta respiratória em Brasília, quer dizer, o profissional que é mais demandado durante a Covid, que ela fica ali na UTI tratando dessas pessoas que estão ali. Ela ficou 2 meses e meio por conta do cancelamento das cirurgias eletivas sem salário, porque não tinha paciente da Covid lá e os pacientes das cirurgias eletivas também não estavam lá. Então, assim, são decisões que precisam ser tomadas dos gestores, mas que tem que ser levada em conta toda essa situação. E a gente já está 2 meses e meio nessa situação, então a gente precisa de respostas agora que sejam mais eficazes, pensando numa coisa mais ampla, no meu ponto de vista. Ótimo, Marissa. O Igor, você retoma o seu raciocínio e já emenda dizendo se é a favor ou contra o hospital de campanha nesse momento. Não, então vamos lá. Então eu estava falando que eu acho que ninguém estava preparado e que isso mostrou uma fragilidade no nosso sistema público de reação às adversidades muito grande. Então a gente viu aqui no início compras do setor público absurdamente escandalosas. Agora parece que deu uma acertada, a gente está com os preços bem acima, até mesmo pela insatisfação popular que se gerou, né, nessas compras aí, álcool com preços absurdos, e não é só álcool não, teve mais coisas, e então isso mostrou que o sistema, né, de compras do setor público é lento, demora, e está passivo, suscetível à corrupção. Não estou dizendo que foi o caso exatamente aqui em Juiz de Fora, mas a gente está vendo casos aí do Brasil afora, vários casos, né? Teve até um caso que fizeram a compra, pagaram antecipado 33 milhões lá em Santa Catarina, e no qual foram checar a empresa, o endereço da empresa, vou usar uma palavra mais light aqui, era uma casa de massagens. Então, assim, é um absurdo o que acontece em todos os níveis de compras aí do nosso sistema público. Claro que, né, a grande maioria do pessoal é consciente, tenta fazer o serviço direito, mas o próprio sistema burocrático não é ágil para que dê a resposta no nível que a pandemia exige. Então, não estava preparada e não está, porque essa pendência toda do comércio, ela só está por causa da falta de leitos de UTI, porque são
as duas condicionantes para que a gente possa estar avançando nas ondas é a disponibilidade de leitos de UTI e o avanço da doença. E o que a gente tem visto, apesar de ter chegado de verba para Juiz de Fora já mais de 33 milhões de reais, os gastos não acompanham. Se você olhar no portal da transparência, nós temos aproximadamente 5 milhões em despesas, mas muitas das despesas estão ligadas, né, quase metade da despesa está ligado à assistência social, à vale alimentação, né, e não na preparação e estruturação da rede de atendimento, que é o que vai permitir o retorno às atividades, mesmo que com restrições sanitárias de espaçamento, de restrição de número de pessoas dentro de um mesmo espaço de metragem quadrada, mas pelo menos você dá a chance das pessoas trabalharem. O que está acontecendo hoje é o quê? As pessoas estão ficando em casa, não trabalham, vão demandando cada vez mais que o serviço público dê assistência. Então você tem, de um lado, uma pressão econômica acabando, dizimando o salário dos trabalhadores e empresários e toda a sociedade, e, de outro lado, um aumento de necessidade da assistência básica, onde vai aumentando os custos do próprio serviço de saúde, de assistência público. Então, esse sistema, no meu ponto de vista, já está insustentável em Juiz de Fora. Já está insustentável. Muitas lojas que vão tentar voltar não vão conseguir, porque as pessoas estão com medo, o consumo diminuiu, né, o próprio comércio internacional parou, o turismo parou, ou seja, neste momento, se não houver muito diálogo entre empregados, patrões, locatários, donos de loja que estão alugando, se não houver um consenso de que estamos num estado de calamidade, né, praticamente um estado de guerra, as consequências vão ser ainda piores daqui para frente. Né? Então, eu vejo uma demora muito grande para essa questão da preparação da cidade. Hospital de campanha, sim ou não? Não. Tá? O hospital de campanha feito lá em Belo Horizonte pelo governo do estado, que foi um exemplo de boa gestão no Brasil inteiro, com um custo, né, de pouco mais de 700 milhões, 700 leitos, com custo de aproximadamente 5 milhões de reais, 5, 6 milhões de reais, ele é para leitos de enfermaria e observação. O que a gente precisa aqui de Juiz de Fora é de UTI. UTI, leia-se respiradores e espaço para essas pessoas terem um tratamento intensivo. No caso aqui em Juiz de Fora, eu penso que, se houver necessidade de enfermarias, convênios com a rede hoteleira que está parada, você não tem turismo, você tem hotéis à disposição, poderiam ser lançado mão para que suprisse essa necessidade. Você tem todo um serviço de lavanderia, o serviço hoteleiro, que é bem parecido com um de hospital, né? Então, acho que isso poderia ser feito, estaria ajudando também os empregados dos hotéis, os proprietários dos hotéis, a parte que está totalmente parada, e eu acho que os recursos que chegarem neste momento deveriam ser investidos nos leitos de UTI para que você possa possibilitar que o comércio possa voltar, porque senão a demanda vai ser maior. Desculpa me alongar, porque emendou duas perguntas, mas vamos lá. Não tem problema nenhum. Eu vou responder também rapidinho esse de campanha, só que eu preciso da sua ajuda. Quero voltar nossos nomes aí, como eu faço aqui. Você tem que tirar a pergunta. Na hora que você tirar a pergunta, vai aparecer nossos nomes aí. Ótimo, então tá bom, só para eu saber. Cara, hospital de campanha, a minha rápida explanação. Eu tenho muito receio do hospital de campanha, eu era super favorável, principalmente pelo que nós temos visto pelo Brasil afora aí, hospitais superfaturados, com material superfaturado, que não estão funcionando, pegando o exemplo do Rio de Janeiro, onde o governador passa agora por um problema muito grande para estar explicando aonde foi todo o investimento feito, acabou de mandar o secretário de saúde embora, e a empresa, que se não me engano é IABAS, que fazia a gestão dos recursos. Então me preocupa muito, mas eu ainda acho que nesse momento é melhor pecar pelo excesso do que pecar pela omissão.
Então, eu pensaria, sim, em um hospital de campanha, apesar de estar próximo do pico da pandemia, talvez com um modelo diferente. E aí entra muito do que vocês dois falaram. Ou, de repente, pegando... Não precisa de hospital de campanha, as pessoas têm ideia que é você pegar uma tenda, no geral, colocar em algum lugar que não tem nada e criar um hospital do zero ali em cima. Isso é um custo absurdo, tem que fazer luz, fazer esgoto. Você pode pegar um hospital que já existe, com uma determinada área que está inoperante, e lá dentro você fazer um hospital de campanha para o Covid, que você tiraria as pessoas do contato com outras pessoas com doenças que não são Covid, e você investiria na saúde da cidade. Porque se você pega um hospital com área inoperante e consegue montar mais UTIs, significa simplesmente que quando a gente conseguir vencer essa pandemia, a cidade de Juiz de Fora vai estar com a saúde mais preparada para a sociedade. Então, eu sou a favor, sim, contanto que os gastos sejam transparentes e controlados e que fique para a cidade um benefício futuro. Diego, só lembrando que aqui em Juiz de Fora a gente está com uma taxa de ocupação de aproximadamente 50% nas enfermarias e 63% nas UTIs. Né? Então, assim, isso contando todas as doenças, tá, gente? Não é só o UTI, não. Leitos de UTI ocupados por Covid são só 48, né? Então, na verdade, a ampliação da capacidade de atendimento ao longo desses 60 dias, ela foi muito lenta, está sendo muito lenta, né? Se não me engano, foi em torno de 40 leitos que foram aumentados, e acho que agora teve mais em torno de mais uns 50. Então, uns 100 leitos, mais ou menos, que foram aumentados. E se o surto for igual foi em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, esses leitos não vão ter condições de atender. É só para complementar essa questão aí das informações extras aí. Tem uma pergunta aí do William da Mata aí. Deixa eu transmitir para a gente aí. Diego, Igor e Marissa, boa noite. Como mudar a mentalidade dos nossos políticos, que insistem em velhas práticas, custo-benefício muito abaixo do esperado, ao longo do mandato ficam praticamente distantes do que realmente está acontecendo com a cidade, como um todo, em todas as áreas. Quer começar, Igor? É uma pergunta boa, assim, para a gente que está começando agora, né? E nós temos um objetivo futuro. William, eu penso, né, que os políticos que a gente tem não irão fazer as mudanças que a gente precisa. Então, tem que colocar gente nova, capacitada. Nós três aqui fizemos cursos de capacitação, tanto o curso básico quanto o curso avançado. Eu fiz na área o avançado de educação, então eu sei calcular qual o valor do investimento que tem que ser feito para atingir a meta do Plano Nacional de Educação para as creches, onde apenas 30% das crianças estão nas creches aqui em Juiz de Fora, e é a fase mais importante, tanto para o cidadão que tem que se desenvolver, quanto para a mãe que precisa trabalhar, que não tem onde deixar a criança. Então, eu acho que de certa maneira, como fazer para mudar a cabeça dos políticos? Eu penso que é muito difícil você mudar o modus operandi de quem já está inserido no sistema, que já está que chegou lá de uma forma e ele mudar isso ao longo do curso. Pode acontecer? Pode, não tem problema nenhum, mas eu costumo falar que as palavras convencem e o exemplo arrasta. Para isso a gente tem que colocar gente nova lá, gente diferente, com ideias diferentes, com um suporte partidário que lhe permita fazer essas propostas. Eu conversei com o Diego um pouco antes, né, que se um vereador entra com a proposta de conseguir um cargo na prefeitura para ajudar quem ajudou na campanha, ele perde totalmente o poder, o macro poder de fiscalização do vereador, e por troca de um favor, né, um tapa-buraco, uma poda de árvore. Então, o vereador não pode aceitar esse tipo de oferta em colocar um conhecido dele em um determinado departamento, porque ele fica de mãos atadas. Como é que ele vai fiscalizar um governo que lhe está ajudando de uma certa forma? Né? Então, eu acho que o caminho é esse aí. Primeiro, pesquisar quem realmente está preparado para assumir aquela função,
né? E quando eu falo preparado, não é só é questão de formação mesmo. Se você vai contratar alguém para a sua empresa, você não vai ver a experiência de vida que aquela pessoa teve, se ela tem a habilidade técnica necessária para exercer aquela função, se ela é capacitada para aquilo, porque para a vida pública seria diferente. É o povo contratando os políticos para exercer a função. Todo mundo reclama, mas na hora de votar continua. Aliás, mudou bastante. Eu acho que está mudando muito, eu estou convicto que vai mudar mais ainda. Nós estamos aqui batendo esse papo, provando que isso é possível. Então, um ponto é esse, e eu acho que a pressão ela tem que ser feita de duas formas. Uma é botando gente boa lá, para fazer uma mudança de dentro para fora, e a outra é a própria população parar de reclamar no celular, ficar só no Zap, e ir para a ação. Quantas pessoas vocês conhecem que abriram o portal da transparência do Covid e que viram lá que a prefeitura já gastou milhões de reais com vale alimentação, não estou julgando se é certo ou errado não, que viram que gastou com tantos milhões de reais com álcool em gel. Quantas pessoas fizeram isso? Acho que são pouquíssimas. As pessoas querem reclamar, mas na hora de realmente fazer o seu papel social, de participar da política, lembrando para Platão que quem não participa da política vai ser governado por quem participa. Então, William, a dica que eu dou aqui para você que está interessado em mudar o que a gente tem, né, pesquise a fundo os políticos que você vai colocar lá e não dê só o seu voto para ele, não. Faça propaganda. Coloque a sua credibilidade, a sua imagem, falando, olha, eu pesquisei essa pessoa, ela tem boas propostas, ela tem um histórico de vida legal, ela está preparada, eu estou indicando votar nele. Faça isso, não tenha vergonha, porque se a população não se envolve, a gente realmente vai ficar na mão de quem já está lá para o resto da vida. Vou deixar espaço para meus amigos falar um pouquinho também. William, eu acho que o primordial no Brasil no momento é mudar a mentalidade dos eleitores e não dos políticos. Eu acredito que a gente vai mudar o sistema por meio da educação política. E a educação política, ela deve chegar primeiro nos eleitores. Por quê? Porque são eles que escolhem. A gente vive numa democracia, o poder está na mão dos eleitores. E os eleitores ainda confundem. Muitos não sabem o que faz cada agente público, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Muitos sabem, mas querem que eles legislem ou executem em causa própria e não em causa coletiva. E muitos vendem mesmo o seu voto. E enquanto isso não mudar no Brasil, a gente não vai ter modelos de político com caráter. Por que eu acho que é o eleitor que a gente tem que mudar primeiro? Porque falar assim, como a gente vai mudar o político? O político a gente não tem muito como mudar, porque, para mim, o que acontece no Brasil é uma questão de caráter. Acho que falta muito a questão técnica, e é por isso que a gente hoje se envolve por meio do Renova, procura conhecimento, mas o que a gente vê de mau exemplo no Brasil, de políticos, inclusive sendo presos, para mim é uma questão de caráter. Eles não têm caráter como ser humano, em cima dos crimes pelo qual respondem. Então, caráter, a gente vê aí que não tem religião, não tem escola, não tem faculdade que ensine. Às vezes a gente vê em famílias tão tradicionais pessoas que falham em relação ao caráter. Então, eu acho que no primeiro momento a gente precisa de uma educação política para que a gente mude a mentalidade do eleitor. E aí sim, com o eleitor que pensa diferente, a gente vai ter na própria sociedade, por meio do processo democrático, eleitores que vão se tornar políticos diferentes. É essa visão que eu tenho, assim, até porque a gente tem no Brasil, que é uma outra crítica que eu faço, é a política como oligopólio de famílias e de poder. A política sempre pertenceu a famílias. Então, é o pai que começou a entrar na política, aí leva o seu filho. Se algum dia eu entrar na política, isso não será meu caso. Na minha família não tem ninguém na política e eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que a pessoa, para ela ser um político, para ela ser um representante, ela tem que ter vocação.
ela tem que ter vocação para o serviço público. Eu falo porque eu sou servidora também da TV Câmara, e a gente vê lá que é um trabalho trabalhoso, assim. Eu também trabalhei 16 anos na iniciativa privada, e a gente tem as demandas da iniciativa privada, mas o serviço público demanda muito. Então, a pessoa tem que fazer por vocação de servir. Não é por dinheiro, não é por poder. Então, assim, isso passa por educação política. E é legal, parece que o William é uma pessoa nova, que eu acho que os jovens também têm que se envolverem com isso, porque na juventude está muita força para mudar. E a gente só vai conseguir mudar essa estrutura do Brasil quando todos, inclusive os jovens, se envolverem mais, do meu ponto de vista. Legal, Marissa. William, você começa perguntando aqui, como mudar a mentalidade dos nossos políticos? Eu, particularmente, não me preocuparia com isso. A gente precisa mudar a mentalidade dos nossos eleitores, da sociedade. Se a nossa sociedade mudar a mentalidade na hora de um voto, para se engajar, para participar da política, como meus colegas disseram agora aqui, ou os políticos vão se adaptar a esse novo cenário, ou estarão fadados a cada derrota bizonhas, como aconteceu nas últimas eleições. Vários políticos, como a Marissa falou, de famílias tradicionais ou de nomes tradicionais, que perderam para gente nova, com ideia nova, que quer realmente respeitar o nosso dinheiro, o dinheiro público. Então, eu não me preocuparia, sinceramente. Eu torço para que os políticos mudem a mentalidade, mas a preocupação para mim não tem que ser essa. Tem que ser mudar a cabeça da sociedade, fazer a sociedade entender que numa democracia é ela que decide quem são os políticos. Então, deixa os políticos lá. Vamos mudar a nossa forma de entender política, de colocar as pessoas lá, que naturalmente as coisas vão evoluir. Vamos para a próxima pergunta, pessoal? Posso fazer? Mete bronca, vamos lá. Marisa, você falou 50 anos. Você falou que ele é novo. É que ele é inteirão, né? Essa fotinha aqui, olha só, então foi um elogio, William, embora, né, talvez você também é orgulhoso pelos seus 50 anos, que também significa experiência de vida, mas eu olhei pela foto aqui e parecia que você era jovem, mas também tá apto para entrar para a política, para militar, para estar junto. Como eu disse, é um jogo democrático, a gente precisa de todas as idades. É isso aí, gente. Pessoal, agora uma pergunta que é interessante. A gente está se aproximando do pico da economia, da pandemia, perdão. A gente já falou de hospital de campanha e de outras coisas que tem a ver. Só que no momento do pico da pandemia, a gente começou a flexibilizar para a retomada da economia. Enfim, eu não vou colocar minha opinião agora, não. E aí, é o momento certo, próximo do pico da pandemia, retomar a economia? Vamos lá, Marissa. Então, olha, minha opinião é bem polêmica, porque eu acho que não tem muito momento certo ou muito errado. Eu tenho defendido desde o início que cada país tem a crise que pode ter. O nosso país é um país extremamente desigual, pouquíssimas pessoas têm condição de estarem de fato em casa, né? A gente sabe, se a gente pegar por estratos a sociedade, que a gente tem nas comunidades pessoas que não têm, fazem todo dia do seu trabalho o seu ganha-pão diário e moram em casas pequenas, muitas pessoas. Então, se a gente for olhar por esse lado, ficar em casa também é um risco de contaminação. A gente não tem uma testagem em massa sendo feita no Brasil, principalmente ali no início, ou seja, ficar em casa também poderia ser um risco dos assintomáticos estarem contaminando. E a gente teve um fica em casa muito precoce, do meu ponto de vista, ainda sem dados. E aí, o que aconteceu? A nossa economia não suporta. A gente já está 2 meses e meio, por isso que muitos estados, como São Paulo, Rio, mesmo com muitas mortes e muitos casos, eles estão arriscando de voltar, porque senão a gente sabe que o que dá condição é a economia, a mola da economia girar. Então, se o empresário não sair para trabalhar, não vai ter emprego, não vai ter como recolher imposto, não vai ter como investir na saúde. Então, eu acredito que esse não seria o momento de flexibilizar, de retornar, talvez seria o momento de fazer o isolamento, mas optou-se no nosso estado, vamos pegar a nossa realidade, nosso estado, nosso município, por fazer um isolamento, começar esse isolamento há 2 meses e meio atrás. Então, agora tem que voltar, porque a gente não vai conseguir suportar.
A minha única indignação é que uma das medidas do isolamento, ela era para ganhar espaço e investir em infraestrutura para quando chegasse esse momento de voltar. E, no meu ponto de vista, a gente não tem infraestrutura para voltar agora. Mas se a gente não voltar também, quantos mais comerciantes vão morrer? Quantos autônomos que fazem do seu ganha-pão diário vão ficar sem seu sustento? Isso é muito sério também, no meu ponto de vista. Então, fica difícil definir quando a gente ia voltar ou não, mas eu acredito que nenhum lugar suporta mais do que 3 meses de isolamento, e aí a gente tomou, no meu ponto de vista, uma medida muito, muito precoce, e agora a gente vai ter que arcar com as consequências. Beleza, vamos lá, Igor. Tem uma pesquisa no JP Morgan que indica que uma pequena empresa nos Estados Unidos, imagina no Brasil, teria capacidade de sobreviver durante 27 dias, caso ela tivesse um lockdown, sem nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de receita, e mantivesse as despesas que ela tem. Imagina no Brasil. Eu sou pequeno empresário, eu fiquei 60 dias parado, né? Os meus funcionários, eles realmente tiveram acesso ao auxílio, isso ajudou, né? Mas perante a capacidade de renda, ok, a gente entende. Então, acontece que isso é temporário, né? 2 meses já é tempo demais. O importante da gente ressaltar isso aqui, aí de fato é o Minas Consciente, porque pelo menos foi um processo de retomada da economia de forma planejada, criteriosa, levando fatores econômicos, né, qual atividade abrir? Vamos ver o nível de contágio, se aquela atividade gera aglomeração, por exemplo, os entretenimentos, né, e levando em consideração também o potencial econômico daquela atividade. Então, se for uma atividade que tem baixo contágio e médio potencial econômico, ela provavelmente vai ser liberada rapidamente. Se for uma atividade com alto potencial econômico e baixo e alto contágio, dificilmente ela estaria, né, nas primeiras ondas de abertura. E aí vem aquele imbróglio, quem está dentro, quem está fora, realmente é uma decisão muito difícil que tem que ser tomada, porque se liberar tudo neste momento, concordo com a Marissa, não seria prudente. Então foi um estudo feito com base técnica. Infelizmente, em alguns momentos, alguém vai ficar de fora, porque tem que ter linhas de quem vai ficar em qual onda. Por exemplo, as bancas aqui em Juiz de Fora, isso está sendo conversado com o governo do estado, mas o importante é que você tem uma linha de trabalho onde isso que permitiu a abertura, porque como Juiz de Fora é uma gestão plena, ou seja, toda a gestão da saúde em Juiz de Fora não depende do estado, o estado só repassa as verbas. Então, Juiz de Fora é gestão plena. Todas as cidades, são 94 cidades no entorno, que tivessem uma demanda no sistema de saúde, ou seja, eu vou fechar Juiz de Fora, mas o bar vai ficar aberto. Toda demanda que surgir em Ubá, para Ubá está tranquilo. Por quê? Quem fica doente lá vai para onde? Vai para Juiz de Fora, né? Então, a abertura de forma ordenada, criteriosa, bem estabelecida, como vem sendo feito, e com possibilidade de avanço e recuo, isso é importante, porque às vezes no serviço público você vê, depois que você ganha um direito, você não tem direito, é direito adquirido, você pode mexer mais não, né? Não, peraí, não funcionou, volta. E, infelizmente, né, a vida em primeiro lugar. Então, eu vejo que neste momento, da maneira de como tem sido feito, apesar de achar que a Prefeitura de Juiz de Fora é lenta nos seus processos e tomadas de decisões, o Minas Consciente foi divulgado no finalzinho de maio, né, de abril. Né, levou quase 20 dias para que Juiz de Fora aderisse ao programa. Então, eu vejo, 20 dias para um comerciante que já poderia estar trabalhando, por exemplo, no meu caso, é um serviço de limpeza automotiva, que mexe com produto de limpeza o tempo inteiro,
né, o cliente deixa o carro lá, vai embora, não fica lá, não tem contato praticamente com o cliente, assim, o risco baixíssimo, né, que tanto é que está na onda verde, na onda que pode já trabalhar. Você deixar 20 dias, né, sem aquela empresa em funcionamento, as consequências são catastróficas, né? E a gente vai coletar isso daqui a alguns meses. O Natal desse ano não vai ser... vamos dar valor para coisas não materiais, como a família, que, no meu ponto de vista, é o que tem que ser valorizado no Natal, porque, em termos de bonança, eu acredito que vai ser muito triste. Não, realmente. Eu quero falar, a Marta Pecoraro, ela comentou aqui que política se aprende na escola, e eu concordo, acho que é importante a gente colocar consciência política nas pessoas desde cedo, sempre que for possível. Sobre a reabertura da economia, se é o momento certo ou não, é uma coisa que eu acho, não sei se vocês concordam, mas eu acho importante ver esse lado, é que foi tratada a quarentena, foi tratado o lockdown como vacina. Na verdade, o que foi feito? Tirou as pessoas da rua para não pegarem a doença. E agora, por questões óbvias de sobrevivência econômica, a gente tem que voltar para a rua e a doença está lá ainda. Ou seja, não é vacina. Então era importante ser visto isso, eu acho que foi necessário, porque no primeiro momento a gente não tinha respostas, nem hoje temos respostas ainda. Então, no primeiro momento, eu acho que, gente, vamos para casa para a gente pensar o que a gente vai fazer. O susto foi muito grande, pessoas morrendo, o mundo todo preocupado, não apenas nosso país, nossa cidade, mas tratar como vacina, eu acho que foi equivocado, porque agora a gente está voltando e a doença continua aí. Não teve a vacina, não surgiu a vacina. Então, eu sou a favor da retomada, sim. Acho fundamental que se retome, mas seguindo as normas de segurança. Então, na medida do possível, poucas pessoas na rua, as pessoas que têm que trabalhar, com máscara, com a higienização, limitando pessoas em determinados locais. Eu moro em frente a um mercado muito importante da cidade aqui. Se não me engano, podem entrar 30 pessoas e o resto espera fora com fila de 1 metro. A gente está doando, estamos sofrendo um pouco, mas tem que voltar sim, porque a quarentena foi importante, mas na verdade não resolveu nada. Eu não sei se era esperado que, fique em casa que quando você voltar vai ter resolvido. Isso não aconteceu. Pessoal, nesse tempo vocês querem falar mais alguma coisa? Senão eu vou para considerações finais aqui, que vocês podem falar nas considerações finais à vontade também. E eu vou ser o último a falar, que eu quero fazer um agradecimento especial a vocês. Beleza, pode ser, Igor? Vamos para a consideração final? Vamos, estamos aqui. Hoje o mestre de cerimônia é o Diego, estamos aqui como convidado. Então, vou abrir aqui. Eu acho que o vírus é um vírus novo, pouco se sabe, mas, por outro lado, o Brasil acabou pegando um pouco da informação do que já tinha acontecido nos outros países, e a gente podia ter aproveitado, do meu ponto de vista, esse tipo de informação de uma maneira melhor, só que a gente acabou politizando o vírus. E o que eu acho que tem acontecido de gravíssimo no nosso país, porque se a gente estivesse politizando pouco, e um exemplo disso é essa questão da hidroxicloroquina e muitos outros, você vê, essa semana, por exemplo, o debate está todo em torno desse antifascismo ou fascismo, ou seja, não é momento disso, a gente está lidando de uma pandemia, Então, assim, eu acho que, de um ponto de vista mais macro, isso acaba refletindo na nossa cidade também, né? Porque o debate acaba caindo na nossa cidade, que tira de muitas pessoas que estão ali na frente, como os nossos gestores, a capacidade de dar resposta rápida. A gente precisa de resposta rápida, de resposta técnica e de pessoas com caráter, né? Porque o que vocês citaram aqui que aconteceu no Rio e tantos outros casos demonstram uma coisa que também é muito triste no Brasil, né? Um caso de corrupção num momento como esse. Acho que o caso específico de Juiz de Fora, tudo que eu já falei resume a minha visão. Acho que a gente não teve essa resposta rápida, a gente tem pouco diálogo, a gente começou até agora um pouco mais, e eu venho cobrado muito isso como jornalista, um pouco mais de transparência, né? O prefeito começou a fazer algumas lives e trazer mais informação, porque muita gente, se imagina, se a gente como jornalista tinha dúvida, você imagina o cidadão. Eu gosto de conversar muito com as pessoas e eu perguntava, e aí, o que você sabe? Não, Marissa, eu não sei nada sobre Juiz de Fora, eu não tenho informação nenhuma. Né? Então, assim, a gente tem um exemplo até peculiar, que até mesmo a crise, ela afetou até mesmo a produção midiática.
Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, algumas TVs comerciais adotaram o isolamento de alguns profissionais, isso houve queda na produção do conteúdo, a gente teve na afiliada da Globo aqui uma concentração no conteúdo também na região de Uberaba e de Uberlândia, então assim, eu vi as pessoas reclamando também assim, de escassez de informação local, então quer dizer, foi uma crise que afetou muita coisa no momento que a gente mais precisa de informação, de transparência e de resposta rápida. Então eu acho que falhou, né, e tem falhado nisso, mas, por outro lado, nas últimas semanas, eu acho que tem havido um esforço no poder público em tentar fazer algumas coisas, e isso é louvável também, e bora para a vida, assim, infelizmente, como eu disse, eu acho que realmente a previsão do pico pode se confirmar agora em junho e julho, até mesmo em virtude das questões climáticas, e a gente vai ter que ter muita força nessa hora e solidariedade e empatia para a gente superar esse momento. Quem puder, fique em casa, mas quem não puder, entenda quem não pode também. Bacana, sou eu? Eu, né, tem um fato essa semana que, para quem conhece o que eu defendo, eu acho que é pertinente ressaltar nesse bate-papo nosso, que é a destinação do fundo eleitoral. O TSE, essa semana, liberou os recursos para os partidos utilizarem 2 milhões de reais para as campanhas, né, enquanto a gente vê pessoas morrendo por falta de respiradores, por falta de coronavírus, ou até mesmo por uma ampliação do auxílio emergencial. Se eu não me engano, esse valor daria para comprar 20 mil respiradores, 26 milhões de testes, que é uma ferramenta super importante para estar avaliando a evolução da doença. Não se faz testes. Aqui em Minas a gente tem um problema muito sério, né, com a questão dos testes. Ou até mesmo, né, muitas pessoas ainda não receberam o auxílio emergencial, que são pessoas que, de certa forma, não têm documento, viviam na informalidade, ou seja, aquele que mais precisa acabou não recebendo. Então, eu vejo que, nesse momento, a gente vê as prioridades ainda dos nossos gestores, e quando a gente analisa a distribuição desses recursos, assim, mais da metade desse recurso ficam com os maiores partidos, ou seja, não é um sistema também para incluir novas linhas de pensamento, novos players, são os mesmos grupos políticos que estão lá e que não querem abrir dos mecanismos de manutenção de poder que eles pertençam. Então eu vejo que isso é muito triste, porque nem na pandemia houve sensibilidade o suficiente para que houvesse esse tipo de mudança pontual, né? Então, eu acho que isso é uma reflexão que o eleitor, o cidadão tem que fazer, mas uma reflexão maior ainda. Pergunte-se o que você pode fazer numa hora dessa. Eu não tenho dinheiro, eu estou passando dificuldade, ou as pessoas que estão mais estabilizadas, mesmo com restrições, com, né, o cinto apertado. O que essa pessoa pode fazer? Olha, a quantidade de trabalho voluntário que eu vi nesses últimos 2 meses foi realmente de orgulho de falar que eu sou brasileiro, né? Vou até citar o nome das instituições aqui. Tem o Instituto Faça, que todos os dias entrega mais de 200 lanches para moradores de rua. Está chegando o inverno, é cobertor, é lanche, é água, fruta, meia, um pessoal muito bacana. Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu passo o contato deles, todo mundo voluntário. Quem não pode contribuir com dinheiro, contribui ou fazendo os lanches ou distribuindo. Quem tiver carro também precisa de gente com carro. Tem o pessoal do Rotary, que já distribuíram mais de 40 mil uniformes para as equipes médicas. Existe mais de 100 costureiras que estão trabalhando de forma voluntária
né? Empresários doando tecidos, empresas de transporte de carga fazendo a logística e voluntários organizando, voluntários costurando, a coisa mais linda do mundo. Tem também um grupo fazendo máscaras para poder distribuir também para os hospitais e para quem não tem condição de comprar uma máscara, custa aí na faixa aí de R$3 a R$5. Então, assim, isso de fato é uma coisa que nos dá muito orgulho do que está acontecendo, mas tem mais, tem a questão da fiscalização, né? Existe o portal da transparência, eu estive conversando hoje com o secretário de saúde, apontei ali alguns pontos de melhoria, e eu acho muito importante, o cidadão ele não tem que ir com pedra na mão, porque isso tudo é novo para os gestores também. Então, a gente tem que estar ali, olha, está errado aqui, vamos consertar. Não é, galera, está errado aqui, fulano é ladrão e tal. Cara, não é por aí não resolve. Sem harmonia a gente não vai para frente, a gente não tem progresso. Né? Então, eu liguei para ele, olha, eu vi alguns pontos que precisam melhorar de acordo com o site internacional da transparência, precisa melhorar isso, fiz a pontuação, estou ajudando. Né? Quem não tem essa habilidade com o computador, na pior das hipóteses, use máscara, álcool em gel, respeite os isolamentos, que só de fazer isso já está ajudando bastante. Diego, muito obrigado pela oportunidade. Marissa, também vou aproveitar, é sempre um prazer reencontrá-los, falar com vocês. Espero que a gente possa fazer mais vezes outros assuntos. Uma coisa que eu estou sentindo falta é falar de problemas da cidade, porque os problemas continuam. Né? Tem o Covid, mas continua com 7% de tratamento de esgoto, continua com 30%, 70% das crianças fora das creches. Os ônibus continuam superlotados, quebrando, caindo aos pedaços. Então, a gente precisa reativar essas discussões. Estou à disposição, Diego, fica à vontade para me convidar sempre, porque o Covid precisa ser discutido, sim, é importante, mas não podemos esquecer que a vida continua. A gente tem outros problemas para tratar. Valeu. Claro, Igor, está certíssimo. Pode ser um tema na próxima aí. Esse foi só a estreia, foi muito bacana também. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente continua acompanhando e, na medida do possível, cobrando como sociedade civil. E nas considerações finais, eu até começo falando um pouco sobre isso. Reforçando o que já foi dito por todos nós aqui, que são pessoas novas, pessoas que podem vir a se tornar políticos na frente, se tiverem essa ambição, mas são pessoas com ideias diferentes. E a sociedade precisa mudar um pouco a sua cabeça. Foi falado que existem informações disponíveis que são muito pouco consultadas, as pessoas não acessam as informações que recebem, que estão disponíveis, e às vezes, por isso a gente vai acreditando muito em fake news, propagando fake news por falta de conhecimento em alguns momentos. Então é importante que a gente comece a se engajar mais na política, participe mais, porque como o Covid está mostrando para a gente, a política é fundamental no nosso dia a dia. Em relação ao Covid, ela que está vendo o hospital de campanha, ela que está decidindo quarentena, ela que está decidindo reabertura do comércio, ela que está decidindo nossa vida. E ela, na verdade, são as pessoas que nós colocamos lá para nos representar. Então, é um convite para a sociedade de mudar a cabeça. Eu não tenho dúvida que, apesar de estar demorando muito mais tempo do que a gente esperava, e todos somos pegos de surpresa, a nossa geração nunca pegou um desafio tão grande como esse, a gente vai conseguir vencer. Está se mostrando um desafio dificílimo de ser vencido. Mas eu não tenho dúvida que vai vencer. Não vamos esquecer que existem muito, mas muito mesmo, mais pessoas recuperadas do Covid do que pessoas que infelizmente faleceram. Então é possível e fundamental que a gente se una em cima desse objetivo aí de fazer uma sociedade melhor. E queria agradecer muito a Marissa e ao Igor. Na verdade, escolhi a dedo meus primeiros convidados. São pessoas que colocaram o debate político lá em cima, e é muito bom falar com vocês. Muito obrigado pela presença. Eu sabia que ia ser bom, mas para mim foi muito melhor. Agradecer a todo mundo que participou aqui, curtiu, comentou. Dizer que um ou outro comentário, tem uns 3 comentários que eu não li ainda aqui. De repente, se for possível fazer um tema, no possível a gente vai fazer também. E a ideia aqui é isso. O Roda de Ideias é ter um debate político de qualidade. Merecido, vocês foram muito bem hoje. Parabéns a vocês aí e a todos nós. Obrigada, foi um prazer. Agradecer ao pessoal que acompanhou a gente aí, estou à disposição.
e pode contar comigo sempre. Parabéns, Diego, pela iniciativa. Estamos aí. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, Boa noite. tchau.